Olá, pessoal! Vamos dar continuidade então à nossa aula sobre extração de suco de uva, ainda falando sobre extração a quente por calor. Só que dessa vez nós vamos falar da aplicação do calor através do uso de vapor direto. É um método que foi uma adaptação do processo de Welck e que se usa hoje em pequenas propriedades e se chama panela extratora ou também conhecido por suqueira. Vamos lá então. Esse é o princípio da suqueira, né? A suqueira, ela é um equipamento muito simples, onde as uvas são colocadas em contato direto com o vapor de água aquecido. E essas uvas, que aqui estão nesse desenho aqui, que recebe o vapor aquecido, são amolecidas, a casca é amolecida e o suco ele sai da casca, ele exuda da casca e cai diretamente no recipiente, trazendo consigo todos os componentes necessários, inclusive os componentes hidrossolúveis da casca, que passam através do calor produzido pelo vapor, passam para a polpa. A polpa é amolecida e permite que esse suco seja exudado para fora da baga, sem que a baga seja necessariamente esmagada. Portanto, esse processo se faz com a uva inteira, por ação do vapor de água. E esse suco exudado é recolhido num recipiente à parte para ser envasado ou armazenado. É claro que nesse caso, a retirada do suco, ela só vai ser realizada, só deve ser realizada quando uma temperatura alta for alcançada. Considerando que o vapor de água está saindo aqui a 100 graus Celsius, numa condição, até 100 graus Celsius, numa condição de nível do mar, nós temos que esse suco ele vai sair com uma temperatura bem alta, né? Começa uma temperatura mais baixa, porque as uvas estão frias, e quando entra em equilíbrio, ele pode sair a temperaturas próximas de 100 graus Celsius, mas a partir de 70 já pode ser retirado para ser engarrafado ou para ser armazenado. É claro que esse vapor, ele aqui, né, esse esquema aqui mostra que o vapor ele vai ser transferido para as bagas de uma forma e que não vai se misturar com o suco de uva que está sendo exudado. A panela é construída com um duto, né, que leva diretamente o vapor de baixo para as bagas, sem contato com o suco que está caindo pela outra parte do cesto, né, que permite a extração. Aqui está o desenho que a gente vai entender melhor como isso acontece. Esse é um conjunto de extrator, em que a parte de baixo é a parte onde tem a água, que vai ser aquecida, que tem um fogareiro direto. Essa parte aqui é o cesto C, que vai recolher a água. Essa parte B é a parte intermediária, né, que ele tem aquele duto no meio, que liga a parte C com a parte A. E a parte A, que está aqui em cima, é o cesto onde estão as uvas, né, que vão permitir que escorra o suco pelas laterais e por parte do fundo. Na parte B é onde está a torneirinha, que vai recolher o suco e que permite aqui sair diretamente para uma garrafa. Vamos ver lá que esse extrator ele pode ser unitário, e aí o tamanho desse extrator unitário varia, pode ser de 5 quilos até de 15 quilos, até de 20 quilos, até de 50 quilos, dependendo do tamanho dessa panela, né, que é um extrator, uma panela gigante, uma panela a vapor. Ou então ele pode ser um conjunto em que vários cestos
e recipientes coletores recebem de uma caldeira, que essa aqui seria a caldeira, que produz o vapor, e o vapor vai sendo injetado em todos os cestos ao mesmo tempo. E isso permite que vários corpos sejam retirados sucos em quantidade superior a um corpo único. Cada corpo desse tiver 20 quilos, nós temos aqui 80 litros de suco, 80 quilos de fruta sendo extraídas ao mesmo tempo, o que aumenta aí o tamanho da produção. Porém, isso é interessante que desde pequenos produtores com 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos de suco de uva, podem produzir suco, até produtores com até 100, 500 quilos de uva, se optar por extratores em blocos, extratores maiores. Mas é claro que quando a gente fala de um conjunto, nós vamos ter aí um incremento que é a caldeira à parte, né? Aqui a gente coloca até em cima de um fogão. O fogareiro já vem pronto aqui, ou então adaptamos em cima de um fogão industrial, como é o caso que a gente faz no laboratório. Acredito que vocês já tenham visto esse equipamento no laboratório, né? Tá aqui ele, ó. Essa é uma foto do nosso equipamento do laboratório, numa experiência que nós fizemos há alguns anos atrás, em que aqui está o cesto superior, concêntrico, esses dois círculos aqui faz parte do cesto superior, né? Olha, concêntrico. Aqui nós temos a parte do cilindro que liga o cesto superior ao cesto inferior, onde está a água, que recebe o vapor, que vai percolando pelas uvas, vai aquecendo as uvas, vai murchando as uvas e as uvas vão soltando o suco através dos furos para o cesto intermediário que está aqui, que é esse segundo cesto aqui, é o cesto intermediário, certo? E aqui, olha, está sendo retirado o suco diretamente na garrafa do cesto intermediário. Esse é o processo. O suco já sai direto, que pode ser envasado diretamente. Poxa, mas esse suco de envasado está pronto? Desde que ele atingiu a temperatura mínima de 75 graus Celsius, ele pode ser envasado, porque o suco está garantido sua estabilidade microbiológica e enzimática. Porém, ele pode apresentar borra. Vamos lá. O suco extraído a quente, então, nesse sistema, promove a eliminação dos micro-organismos e enzimas. Ótimo. Não precisa de filtração, ou de prensagem, melhor dizendo, né? Aqui seria melhor a palavra prensagem, aquela prensagem que se separa a parte insolúvel da polpa, casca, semente e todas as outras partes insolúveis da baga, porque isso fica retido na parte superior do cesto. Não desce, porque o que desce é só a parte solúvel, é a água do suco que está arrastando os componentes solúveis da polpa e da casca, certo? Então já desce um suco que seria similar àquele que passou por uma prensa, ok? Mas ele não foi clarificado. Ele ainda vai apresentar aquela borra de componentes solúveis de alto peso de densidade, como as celulose, as hemicelulose, as pectinas solúveis, proteínas. Então, isso vai ser decantado ao longo do tempo. Não é na hora, como seria numa polpa insolúvel, grosseira, mas vai formar uma borra na garrafa, ok? Também não passa pela estabilização tartárica. Se for engarrafado direto, lembrem que ele não foi refrigerado para formar os sais de tartarato precipitados para serem separados por filtração ou por centrifugação. Então, na garrafa, se for envasado direto, como nós vimos ali, ao longo do tempo, além de uma polpa fina, uma borra fina, ele vai formar sais de tartarato no fundo da garrafa, que vai aparecer aquele como se fosse areinha, né? Branca, de cristais transparentes no fundo da garrafa. Muito bem.
O que acontece com esse suco é que no começo, como açúcar, devido ao sistema estar frio, o vapor que vai subindo, encontrando com a uva, ele vai se condensar naquela uva fria, até que a uva aqueça, né, a ponto de não permitir uma condensação instantânea do vapor. Essa condensação, ela é maior no início do processo, justamente pela temperatura fria do sistema todo. E pode chegar, de acordo com o tamanho do extrator, até 20% do teor de água total do suco. Esse aqui, até 20%, uma quantidade crítica, né? Porque nós lembramos que o suco integral não permite a adição de nenhum pouquinho de água. Então, essa água aqui faz com que esse suco não possa ser comercializado, não pode ser comercializado como suco integral. Ele é um suco artesanal, ele não foi adicionado de água intencionalmente, mas o vapor condensado promove uma adição de água indesejada. E isso é um elemento negativo, tá? Impede que esse suco seja comercializado como integral. E aí, os pequenos produtores ficaram, então, meio, né, desamparados, porque ó, as características desse equipamento, por ser simples, barato, não precisar de caldeira, né? Só um fogão já funciona, poder fazer quantidades bem pequenas, não pode ser vendido como integral, faz com que o produto deles seja um produto de segunda linha. E não necessariamente é, né? Porque é um produto bom também. Muito bem. Qual a solução, né? Existem soluções para isso? Bom, para a eliminação da polpa solúvel, que é extraída, e dos cristais do tartarato, nós conseguimos sim fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer? Nós podemos refrigerar esse suco. Em vez de engarrafá-lo, nós vamos refrigerá-lo por pelo menos 5 dias a 5 graus Celsius. Em recipientes, esse suco da panela é estocado em garrafões, em refrigeradores ou câmaras frigoríficas, e essa polpa vai ser decantada. E também vai ocorrer a formação dos sais, que vai ser decantado junto com a polpa. Nesse caso, podemos fazer então a despectinização e a separação junto dos cristais através de sifonação, que é a separação do sobrenadante da polpa que vai se sedimentar no fundo dos garrafões. Ou, num processo um pouco maior, com um equipamento adicional, fazer uma filtração ou ainda uma centrifugação com equipamentos específicos para esse fim. Depois disso, o suco despectinizado ou clarificado, agora sim podemos chamar de suco clarificado, ele pode ser aquecido, deve ser aquecido a temperatura de 75 a 85 graus para eliminação de micro-organismos e enzimas. Vai ser envasado a quente, mantido nessa temperatura por pelo menos 15 minutos e resfriado nas garrafas para ser, então, rotulado e armazenado. E agora sim nós temos um suco sem borra e sem sais. Porém, nós ainda temos aquela água condensada nele que não pode ser eliminada nesse sistema, a não ser que eu faça uma concentração, que não vai ser o caso aí. Não é o caso de ser realizada. Por isso é que se desenvolveu o suquidificador, para atender a esses pequenos produtores que querem ter um suco, que querem rotular como integral, mas não tem volume grande para fazer um trocador de calor no processo tradicional. E esse sistema, então, veio substituir as panelas extratoras com esse benefício de não ter água condensada, ok? Então é isso por hoje. Vamos dar continuidade, então, na próxima aula com a separação por sulfitação e depois vamos entrar nos processos de conservação dos sucos. Até lá, então, pessoal!